Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa a estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Vivendo na Terra Prometida. Boa parte desse estudo está baseado em Josué, capítulo 22. Então, se você tem aí a sua Bíblia, você pode abrir e conferir a história que vamos relembrar nesse estudo. Israel vem de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Infelizmente, em algum momento, Jacó não seguiu as orientações da palavra de Deus. Ele acabou contraindo um novo casamento. Então, do seu casamento com Bila, nasceu Dan e Naphtali. Do seu casamento com Raquel, nasceu José e Benjamim. Do seu casamento com Lia, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. E do seu casamento com Zilpa, Gade e Azer. Então, aí nós temos as 12 tribos de Israel, filhos de Jacó. Quando foram dividir a terra prometida, os levitas que serviam no santuário não herdaram, porque eles estariam vivendo das coisas do Senhor. E aí nós temos 11, né? O que acontece com José? Não há uma tribo por nome José, e sim duas tribos com o nome de dois netos de Jacó, filhos de José, Efraim e Manassés. Então, aí nós temos novamente 12. Aquela região, a terra prometida, do lado oeste do Jordão, não conseguiria abrigar todas as 12 tribos. Então, a tribo de Gade, a tribo de Ruben e metade da tribo de Manassés ficaram ao leste do Rio Jordão. E na conquista da terra prometida, os homens, aqueles que participavam da guerra, atravessaram o Jordão com as outras tribos para ajudar na conquista. No término da conquista, eles retornaram para a sua família. Para ficar o mais didático possível, aqui nós temos Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto. Perceba que a tribo de Manassés está dos dois lados do Jordão. Então, Ruben, Gad e Manassés ficaram do lado leste. Do lado oeste, com todas as demais, na terra prometida, as tribos que temos aí na tela, todas as demais. Então, essa é a divisão da terra. O texto de Filipenses diz: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Então, a visão que devemos ter para com os outros é a visão que gostaríamos que os outros tivessem de nós. Então, devemos ter humildade. Texto de Josué 22, nosso texto principal, verso 1 a 3, lemos assim: Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E lhes disse: Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até os dias de hoje, não desamparastes. Antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, vosso Deus. Então, eles não desampararam os demais na conquista da terra prometida. Deixaram suas famílias além do Jordão, do lado leste, e vieram participar dos desafios. Aproximadamente 6, 7 anos, aquele território estava conquistado, agora eles deveriam retornar. Josué então os chama e começa a despedida. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, diz a palavra de Deus, como para o Senhor e não para homens. Assim agiram aquelas duas tribos e meia, quando deixaram seus familiares para se juntar às outras tribos na conquista da terra prometida. Fazer o melhor como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Isso envolve o religioso, o acadêmico e o profissional. Em tudo
na vida. O verso 4 do capítulo 22, lemos: Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Quando eles estavam retornando e se aproximaram do Jordão, algo foi feito, e aquilo acabou causando uma situação. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Algo bem questionável, porque os sacrifícios aconteciam lá em Siló, aonde estava o tabernáculo. Que altar é esse que essas duas tribos e meia estão edificando? Isso causou algum problema. Ouvindo isso, os filhos de Israel juntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem a peleja contra eles. Assim toda a congregação do Senhor que assim diz toda a congregação do Senhor. Que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Então eles estão entendendo, as demais tribos, que eles estão fazendo algo para ser uma alternativa além do tabernáculo do Senhor. Aquilo seria infidelidade. O texto da palavra de Deus diz que nós não devemos julgar pela aparência, e sim pela reta justiça. Tiago 1,19, lemos: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, devemos primeiro ter mais informações. Não devemos julgar pelo que nós vemos, pela aparência. Pelo que dissemos, preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para o holocausto. Então, agora as duas tribos e meia vão falar, vão explicar, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a vossos filhos: não tendes parte no Senhor. Então, eles não ofereceriam naquele altar. Aquilo era um memorial para eles manterem sempre em mente a unidade das 12 tribos, onde eles ofereceriam os holocaustos, sacrifícios e ofertas pacíficas, no mesmo lugar que todos, no tabernáculo em Siló. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, não só nós aprendemos que não devemos julgar pelo que vemos, mas também vemos a resposta das duas tribos e meia, que não foi de fúria, e sim de calma, e explicaram o que estava acontecendo. Ouvindo, pois, Finés, o sacerdote, os príncipes da congregação, os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Judá, os filhos de Gade, os filhos de Manassés, será que eles vão aceitar? Sim, deram-se por satisfeitos. Os filhos de Rubi, os filhos de Gade, chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Não estamos praticando infidelidade, nós estamos confirmando que o Senhor é Deus. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá o quê? Prosperidade. Foi assim que agiram aquelas duas tribos e meia. Poderiam reagir com fúria, mas reagiram explicando e com paz. Então, mesmo diante de falsas acusações, devemos respirar fundo, lembrar da orientação da palavra de Deus e agirmos com paz. A sabedoria mostrada pelos rebenitas e seus companheiros é digna de imitação. Escutaram com cortesia e paciência as acusações de seus irmãos, antes de tentar fazer sua defesa,
e só depois explicaram claramente seus intuitos e mostraram sua inocência. O problema que ameaçava trazer consequências tão sérias foi resolvido amigavelmente. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Jesus, em sua oração sacerdotal, ali naquela quinta-feira, véspera da sua morte na cruz, ele diz: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus orou por nós e passamos a crer nele através da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Será que há um limite para a unidade? A vontade de Deus é que a união e o amor fraternal existam em seu povo. Embora não devamos sacrificar um único princípio da verdade, nosso constante objetivo deve ser atingir esse estado de unidade. Então, a unidade deve acontecer na verdade. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. Então, aquele grupo das duas tribos e meia estavam ali em busca de preservar a unidade. Há um limite para isso, sim, quando se compromete a verdade e a justiça. Cristo não procurou, nem por um instante, trocar a paz por uma traição aos sagrados legados. Não podia haver paz à custa de princípios. Então, isso se amplia também. Então, eu não vou contar metade da verdade para fazer a união, trazer pessoas para o meu convívio. Eu devo ser fiel a toda a verdade. Então, hoje, Deus nos convida a permanecermos unidos, fundamentados na verdade. Este é o meu e que seja também o seu desejo, hoje e para todo sempre. Vamos orar? Grande Deus, ajuda-nos a permanecermos unidos na verdade. Não comprometermos os princípios bíblicos para juntar mais pessoas a nós, mas apresentarmos a sua verdade de maneira clara, com amor e sabedoria, preparando a nós e outras pessoas para a vinda do Senhor que se aproxima. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.